texto da semana, que é Hebreus, não é? Abacuque 2, do 2 ao 3. Abacuque, capítulo 2, nós estamos transmitindo o nosso culto ao vivo. Graças a Deus estamos tendo um alcance de muitas pessoas. Então quero dar as boas-vindas aos irmãos que estão nos acompanhando no nosso culto ao vivo nesta noite. Abacuque 2, versículo 2 a 3 diz: Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Há mais algum texto? Ok? Amém. Depois vamos ler esse. Diga, essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. O tema que estamos compartilhando e puxamos para a terceira semana é visão. Lembrando que a proposta desse mês são características de uma igreja relevante. Quando falamos de igreja, não estou falando apenas da igreja local, mas da igreja de Cristo e automaticamente de cada um de nós, que precisamos ser pessoas relevantes. É muito importante nós sermos pessoas, indivíduos, seres humanos, pais de famílias, líderes relevantes, que a nossa vida possa ter importância na vida do outro, que o nosso modo de proceder possa interferir para o bem, para o melhor na vida do outro. Então, de fato, esta mensagem não é apenas para a igreja local, é para cada indivíduo. Aonde nós estivermos, precisamos ser indivíduos que possam fazer a diferença. É o que a Bíblia diz, que nós iremos ver a diferença daquele que serve a Deus, daquele que não serve a Deus. Aquele que serve a Deus sempre vai ser relevante. E se ele é relevante, ele vai ter que ter visão. Diga, visão. Dr. Miles Monroe, falecido Dr. Miles Monroe, que tive o privilégio de ouvi-lo por algumas vezes lá no AMB em São Paulo, ele dizia que propósito é a nossa missão de vida. Propósito é a nossa missão de vida. Todos nós nascemos com um propósito. Todos nós temos uma missão a exercer nesse mundo. Temos um papel a exercer nesse mundo. Por exemplo, o papel desse microfone é ampliar a minha voz. O propósito dele só tem valia quando ele está sendo utilizado. Quando ele está lá no canto de uma gaveta, ele é um objeto que não tem valor. O valor dele é quando ele está sendo usado e a minha voz consegue chegar até você e até lá atrás. Então, o propósito desse microfone está sendo utilizado. Propósito é a minha missão de vida. Visão é o que me faz cumprir o propósito. Visão é aquilo que vai me levar a cumprir o propósito que eu tenho de vida. Propósito é a minha missão de vida. Visão é o que vai fazer eu cumprir o meu propósito, cumprir com a minha missão, cumprir com o meu chamado. Eu separei para você, não sei se a Carol conseguiu colocar duas imagens ali, porque o texto dessa semana vai começar falando da águia. E você sabe, esse é um povo inteligente, nós temos aqui inúmeras histórias, e você sabe disso, da águia, não é? O quanto ela é preciosa. Não é à toa, por exemplo, que a Alemanha tem no seu estandarte a águia. Muitos países têm, Estados Unidos tem, não é? Própria Roma usava nos seus estandartes a águia como sinal de poderio, como sinal de visão. Quando os bárbaros, qualquer povo fora dos limites do Império Romano enxergavam a águia romana, eles ficavam temerosos, porque sabiam que estava chegando o exército mais poderoso já visto na face da terra, mais organizado. Porque a águia fala de poder, fala de visão, fala de domínio. Ela consegue enxergar mais de 1000 metros ou quase 1000 metros acima, consegue enxergar nitidamente, consegue observar. E aí você sabe que há várias analogias, vários símbolos sobre a águia.
Mas o que me importa aqui hoje é falar o que diz respeito a ela da visão. Ela consegue facilmente, de quase 1000 metros de altitude, observar a sua presa, detectar, mapear o lugar, a volta e avançar para o alvo, e prontamente consegue prendê-la, consegue agarrá-la. Isso começa com a sua visão. A águia para nós é um exemplo de visão, para que todos nós possamos segui-la. Às vezes, meus irmãos, nossa visão fica embaçada, fica limitada. As bênçãos estão diante de nós e nós não conseguimos agarrá-la. As oportunidades estão diante de nós, mas nós estamos atrapalhados com tanta névoa, tantas embaraços, e nós não conseguimos ver a vitória, o bem, a porta aberta, a oportunidade que está diante de nós. Quantos de nós aqui nesta noite perdemos grandes oportunidades só por falta de visão? Você quem sabe estava com alguém em situações e a pessoa conseguiu detectar, fazer a leitura por ter visão e se sobressaiu de você falou, poxa, que oportunidade eu perdi por falta de visão. Que nós possamos seguir esse exemplo da águia, porque as bênçãos estão diante de nós. Nós precisamos agarrá-la, porque as bênçãos são nossas por direito. Precisamos tomar posse dela. Quem é a segunda imagem? Quem conseguiu? Você é um galo. Você é uma águia ou é um galo? Fixe nessa imagem, porque essa imagem tem propósito. Diga, essa imagem tem propósito. Escute uma coisa, queridos. Vamos fazer essa pergunta para nós. Quem nós somos? Nós temos essa visão limitada do galo, da galinha. Até tem ilustrações bastante sobre isso, não é? Ou a águia. Mas uma coisa interessante, mesmo o galo tem propósito, tem uma missão, não tão ampla, tão magnânima como a águia, mas tem missão, tem propósito. Escute uma coisa, por mais que você hoje, nesse exato momento, não se sinta uma águia, e engraçado, há dias que nós estamos assim, nós nos sentimos impotentes, nos sentimos diminuídos, e às vezes isso é muito bom, porque se deixar o ser humano voa. Às vezes Deus nos permite estarmos pequenininhos, nos sentimos tão insignificantes, mas mesmo assim, mesmo nos sentindo tão pequenos, tão falhos, mesmo nos sentindo como alguém que não consegue alcançar muitas coisas, nos sentindo como um galo, mas mesmo o galo tem propósito. E terá proposta ainda esta noite. Você pode aplaudir o Senhor e faça aleluia. Queridos, a visão é mais importante do que a vista. As pessoas olhavam para a mamãe e diziam assim: tadinha da ceguinha, coisa triste perder a visão. E mamãe prontamente dizia assim: opa, não, perdi a visão não. Eu perdi a vista. Visão eu tenho mais ainda, porque eu sei que meu Redentor vive e em breve se levantará em meu favor. Eu sei que meu Redentor vive. Muitas vezes eu vi mamãe repreender e advertir pessoas que chegavam para tentar consolar ela, dizer: tadinha da senhora irmã Maria, cega, perdeu a visão. Ela dizia: não. Gente, aquela mulher fazia um frango. Alguém teve a oportunidade de comer o frango que ela fez, que ela fazia nessa igreja? Aqui teve gente que teve essa oportunidade. Essa mulher fazia um frango, cega, fazia um frango, na verdade, vida, extraordinário. Você sabe o que é uma panela, as suas louças limpas, areadas? Nunca foi preciso dizer: lave essa louça direito. Mãe, essa louça está suja, esse prato está sujo, essa panela. Era tudo muito bem limpo. Eu conheço gente que eu tive que dizer: pelo amor de Deus, irmã, me lava esse prato direito. Essa panela está toda impregnada de gordura.
Nunca foi preciso. Pense uma casa limpa, que ela varria a casa. Sabe o que é varrer a casa? Ela ia com o pé, detectando tudo e varria a casa. Olha que interessante isso. As pessoas chegavam e diziam: tadinha da senhora, irmã, cega, perdeu a vista, perdeu a visão. Ela: não perdi a visão, eu perdi a vista. Mas não perdi a visão. Tinha um ouvido. Rapaz de Deus. A gente dizia um negócio bem quietinho assim. Ela: o que é que estão falando aí? Olha que coisa engraçada. Escute uma coisa, queridos. A nossa vista é um atrapalho para nós. O problema é que às vezes nós colocamos a vista diante da visão e nos atrapalhamos. Há um texto, não sei se está aí, Carol, de 2 Coríntios, está o texto que fala sobre porque aqui, 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos pela visão e não pelo que está diante de nós, pela vista. É interessante que fé e visão são muito parecidas. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Eu tenho certeza, não está na minha vista agora, mas eu sei que elas existem, eu sei que elas virão. É interessante que a visão está conectada, está interligada com a visão. Fé e visão estão conectadas. Nós não podemos andar por vista. Eu não sei se a irmã, como é que chama a irmã? Que é sua parente, né? Que é Flores, como é que chama ela? Eu esqueci o nome da irmã. Esqueci a irmã. Eu quando noivo da pastora, estive aqui em Santa Maria. Cláudia, não é? Irmã Cláudia está aí? Irmã Cláudia não. É Cláudia Flores, não é? Claudinha Flores. Não sei se ela está aqui. E um dia com o pastor Mauro, a pastora, noivos, nós fomos lá orar na casa da irmã Cláudia Flores, é membro da nossa igreja. Na época ela estava com um problema sério e com síndrome do pânico, muitas coisas, com medo. Eu disse: eu vou orar pela senhora e vou fazer um exercício. Não era psicólogo, nada, foi direção de Deus, visão de Deus. Eu disse: a senhora vai fechar os olhos, e a senhora vai andar comigo dentro da casa, e nós vamos caminhar aqui orando, lembra disso? Nós vamos caminhar orando, não abra os olhos por nada, confie em mim, pegue no meu braço e vamos caminhar dentro da casa. E começamos com o pastor Mauro, a pastora Fátima, uma pastora, orando dentro da casa, e ela com os olhos fechados, e eu aqui puxando ela, e nós orando, e fomos orando na casa, orando. Quando terminamos de orar, eu disse: agora abre os olhos. Eu disse: nunca mais a senhora vai ter síndrome do pânico. Você sabe por quê? Assim como a senhora confiou em mim como homem falho, para lhe conduzir por dentro da casa, e não abriu os olhos, mesmo receosa, confiou em mim. Assim vai ser com Deus. Entregue cada dia mais sua vida a Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Confie em Deus, nunca mais a senhora vai ter síndrome do pânico, vai ter medo, porque a senhora vai estar agarrada nos braços de Jesus, e Ele vai lhe conduzir pelos caminhos, e a senhora está liberta. Meus irmãos, a partir daquele dia, Deus trouxe libertação à irmã Cláudia. Digam amém. Escute uma coisa, queridos, é exatamente isso. Nós andamos por vista, nós ficamos com medo, porque tem uns obstáculos. Tem projeto, tem sonho diante de nós, mas você diz: eu vou ter que alugar um negócio, eu vou ter que investir tanto, eu não tenho, eu vou ter que me desfazer do carro para poder comprar um empreendimento, vou ter que fazer isso, eu vou ter que, será se vai dar certo eu abrir mão das minhas férias para investir nesse curso, nesse concurso, será? E nós colocamos, por causa das vistas, muitos obstáculos. Eu não terei o valor para pagar a inscrição lá do mestrado, do doutorado, será que vai aparecer? E nós colocamos inúmeros empecilhos. Isso é andar por vista. Quando nós caminhamos na visão, na direção de Deus, nós damos um passo, e Deus dá um passo junto conosco. Nós colocamos a nossa mão, e Deus também coloca a mão dele. E a porta que estão fechada, elas se abrem, porque Deus está conosco, porque nós tivemos a coragem para confiar em Deus.
Nesta noite, querido, você que está aqui, você que tem um projeto para fazer um concurso, para fazer um curso, está temeroso, confia em Deus. O que você, quem sabe, vê agora são empecilhos, dificuldades. Não fixe os seus olhos nisso. Veja além, tenha visão. Os olhos e a visão e a vista nos limitam ao presente, mas a visão, ela nos leva ao futuro. Levante sua mão, diga: a visão nos leva ao futuro. Diga para o seu irmão: a visão vai lhe levar ao futuro poderoso que Deus tem para você. Você crê assim? Dê um aplauso a Jesus, forte, com alegria. Você tem a foto do presidente Roosevelt? Está vendo esse homem aí, bonitão aí? Esse senhor bonitão é o presidente Roosevelt. Esse homem marcou a história dos Estados Unidos. Ele ingressou na carreira política para fazer diferença na política norte-americana. E ele foi um político prodigioso, como um meteoro, muito bem sucedido, tal, foi indo, até que ao ponto, chegou a ser secretário, até o ponto que ele foi escolhido para ser o candidato a vice-presidente. E na chapa que ele estava concorrendo, ele perdeu, porque ele entrou como vice e perdeu. Logo em seguida, com 39 anos, ele foi acometido de poliomielite, e ele ficou paralítico. As pessoas todas à sua volta disseram a ele: sua carreira acabou, sua carreira terminou. Além de uma vergonha nas eleições, você agora foi acometido dessa doença. E vamos ver outra coisa para você, menos política. Ele disse: não, a política é o meu sonho. A política é a minha missão. A política é a minha missão. A minha missão de vida, eu nasci para isso. E a história desse homem é tão extraordinária que mesmo na cadeira de roda, ele vai indo. E ele concorre para presidente, agora ele sendo o candidato a presidente. E ele ganha. Numa época de grande recessão nos Estados Unidos, um desemprego, uma miséria que abalou os Estados Unidos. Nessa época de crise, Deus levantou um paralítico para ser uma referência nos Estados Unidos. Aquele homem paralítico, mas ele tinha uma visão extraordinária. E ele conseguiu tirar os Estados Unidos da recessão. Ele é o único presidente norte-americano a ser eleito e reeleito 4 mandatos consecutivos. Você sabe o que é isso? Esse homem foi um dos grandes instrumentos de Deus para conter o nazismo da Alemanha de Hitler. Esse homem foi um instrumento de Deus, mesmo na cadeira de roda, quando ele falava na rádio, na televisão, convocando os exércitos norte-americanos para enfrentar a Alemanha de Hitler. Todos se comoviam. Mesmo paralítico, ele tinha uma voz que levantou milhões de soldados, não só norte-americanos, mas aliados. Era uma voz poderosa dos aliados. Você sabe por quê? Porque tinha visão. Escute uma coisa: nossas limitações não podem nos impedir de ir além, se você tem visão. Nesta noite nós vamos orar para que Deus lhe dê visão. Porque escute uma coisa: se você tiver visão, suas limitações não vão impedir você de alcançar lugares altos, de alcançar lugares extraordinários. A visão que você tem vai levar você muito além, muito além. Às vezes, meus irmãos, as pessoas dizem para nós: mas tu não vai conseguir isso, mas tu tem essa... Se você olhar para você, e eu sei que tem gente aqui, eu sei disso, que você está em posições que outras pessoas acham que tem mérito para estar. Eu não duvido, tem gente entre nós que hoje exerce funções que outras pessoas dizem: como é que ele conseguiu estar lá? Eu, quem sabe, tenho mais mecanismos, tenho mais habilidade, tenho mais isso, tenho mais aquilo. Como é que essa pessoa consegue vencer isso? Como é que essa pessoa consegue se manter aonde ela está? Você sabe por quê?
Porque o que diferencia indivíduo de indivíduo é a sua visão. A visão de fazer diferente, a visão de empreender. As pessoas passavam por aqui e ninguém via esse terreno. E quando via ele cheio de mato. As pessoas passavam por aqui e via só os painéis. Quando começamos a orar por esse terreno, nós víamos aqui o que hoje nós somos. E vemos mais. Vemos mais. Breve eu vejo uma laje batendo aqui e nós começando a construir o templo aqui em cima. Quem sabe até lá Deus vai levantar empresários entre nós e pessoas empreendedoras, porque essa lateral toda essa lateral, nós vamos dividi-las em espaços de loja e nós vamos alugar todas elas. Vamos colocar uma farmácia, vamos colocar um mini mercado, vamos alugar, quem sabe, um salão de beleza. Quem sabe você está hoje aqui, está sendo gravado. Hoje, quem sabe, você é um desempregado. Mas comece a sonhar esse sonho junto com a igreja. Quem sabe daqui a alguns dias você vai alugar aqui a sua farmácia, você vai alugar aqui o seu salão de beleza. Com uma carteira de cliente já fiel. Levante a mão, diga: Jesus é bom. Eu sei que Ele merece. Eu sei que Ele merece. Digam amém. Quando temos visão, temos esperança. Diga: quando temos visão, temos esperança. A visão é o combustível que nos move a ver além. Quando temos visão, nós temos esperança, queridos. Escute uma coisa: o Senhor Jesus teve a visão do reino, e Ele diz: eu vim estabelecer o reino do meu Pai. Mas Jesus precisou de homens para cumprir com a missão que Ele tinha. A visão pode ser individual, mas a missão é coletiva. A visão, ela pode ser dada a mim, a você, no individual. Mas a missão, para ser cumprida, ela é coletiva. O Senhor Jesus reúne dois homens e passa para eles a visão. Jesus vai aos céus e diz: eis que eu vos envio para vocês serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus vai para o Pai, estabelece a visão no coração dos discípulos. Eles abraçam a visão e começam a cumprir com a missão. E em seguida, gente, Pedro vai pregar lá no cenáculo em Atos 2. Quando Pedro termina de pregar, 3.000 pessoas aceitam a Jesus e automaticamente já se batizam. 2000 e poucos anos depois, nós estamos aqui como igreja, abraçando essa missão, a missão de proclamar a vontade do reino e o reino de Deus nesse mundo para as pessoas. Então escute uma coisa: Deus conta comigo para cumprirmos com a sua missão. Deus conta com você. A visão já foi passada, e a visão é muito maior do que o visionário. Jesus subiu aos céus, Ele não prosseguiu aqui na terra, precisou das pessoas, e a visão seguiu. Você sabe o que o nosso país, ele vai indo, daqui a pouco ele tranca, porque não existe uma visão de gestão nacional, ou municipal, ou estadual. O que existe é um governo. Entra o governo do partido A, eles montam um projeto, e eles vão 4 anos, aí entra um outro governo, eles desfazem o plano de governo do outro partido, e eles começam o plano deles, e aquilo que é bom a maioria não segue. Você sabe por quê? Porque não existe uma visão de governo. Se existisse no nosso país uma visão de governo, com 500 anos, seguindo a mesma visão, o nosso país já seria uma potência há muitos anos. Em vez de nós falarmos mal dos políticos,
Nós precisamos orar para que Deus coloque lá pessoas habilitadas. Não precisam ser crentes. Se for cristão habilitado, melhor ainda. Se for um cristão desabilitado, melhor não ir. Vai fazer bobagem. Mas se é habilitado, é bom que vá, para fazer a diferença, para implantar a visão de governo. A igreja não pode estar alheia disso. Não pode estar alheia disso, queridos. A igreja precisa abrir os seus olhos e orar e ter visão pelo país, para que seja um país melhor. Eu sei que nós estamos chegando no tempo do fim, eu sei disso. Mas por que viver mal até chegar o tempo do fim? Por que viver numa carga tributária diabólica até o tempo do fim? Quando o fim chegar, chegou. Mas até lá, vamos viver um pouco digno, como seres humanos dignos, como tem muitos países que vivem. É possível. Para isso, o povo precisa abraçar a visão de um país melhor, orar por isso e votar de forma consciente. Você não vai aplaudir por uma mensagem dessa? A visão é dada por Deus a seres humanos, para um indivíduo, mas a visão sempre vai beneficiar a muitos. Escute isso. A visão é dada a uma pessoa, mas Deus vai fazer com que esta visão possa ampliar e abençoar a muitos. Quando alguém diz, eu vou fazer uma faculdade, eu quero ser um advogado, eu quero ser um juiz, eu quero ser um médico, eu quero ser, sei lá, e vai o que você quiser, um administrador. Quando você pensa nisso e você tem a visão, eu quero usar os meus dons e talentos para abençoar a outros, para ajudar quem não pode pagar um bom advogado, quem não pode pagar um consultor de uma empresa, quem não pode pagar uma consulta médica, eu vou em algum momento abençoar pessoas assim. Se alguém tem essa visão, essa pessoa será bem-sucedida e verá a sua carreira decolar em paz, porque muitas pessoas têm uma carreira bem-sucedida, mas na base da malandragem não tem paz, vive sem propósito. Nossa carreira precisa ter propósito, diga propósito. Quando nós temos a visão, queridos, e nós abraçamos ela não é apenas para nós, é para abençoar a outros. Eu louvo a Deus porque essa alemoa linda que está aqui, a alemoa mais linda do baile, do culto nessa noite. Há quase 12 anos atrás, quando ela chegou para mim e disse, Vida, nós precisamos montar um projeto, nós precisamos montar uma ONG, não apenas ser uma igreja que dá assistência, que faz ação social, não apenas uma igreja que vai lá, dá uma cesta básica aqui, faz uma campanha de agasalho ali, dá uma comida para uma criança ali, faz ação social. As igrejas fazem um trabalho maravilhoso com ação social, mas ela diz que nós precisamos ir além disso. Eu nunca tinha ouvido falar na igreja, uma igreja dessa cidade, com uma ideia dessa, com uma visão dessa. Nós com um ano de igreja, 1 ano e meio de igreja, 2 anos de igreja. Ela disse que nós precisamos montar uma ONG, um projeto social. Eu disse, meu Deus, mas que caminho nós vamos, como é que vai ser isso? Que coisa interessante, não é? E ela teve essa visão, que ela disse, nós precisamos montar uma ONG para abençoar as crianças. Olha que interessante. A intenção não foi para as nossas filhas, para as nossas crianças, mas crianças que nós desconhecíamos, mas que já estavam na visão dela, você me entendeu? Nasceu o projeto Nações em Ação. Quando ela veio comigo em lágrimas, em oração, dizer, Vida, me apoie nisso. Eu disse, o que eu não faço, né? Quando você me pede assim, desse jeito. Meus irmãos, eu disse, é de Deus, porque isso é algo extraordinário. Não diz respeito às nossas filhas, mas aos filhos dos outros. A visão dada por Deus, ela não tem como benefício, primeiramente a mim e só a mim. Isso é tudo menos visão. Isso é tudo menos missão.
Quando eu vou para a política, eu digo, eu vou lá e vou embolsar, e vou enriquecer e fazer meu pé de meia. Isso não é missão política. Essa pessoa não tem visão política. Quando alguém diz, você é pastor, porque não tem onde trabalhar, e diz, eu vou fazer meu pé de meia. Isso não é pastor, isso não é igreja, isso é tudo menos visão e missão. Mas quando a pessoa ela pensa, eu vou para abençoar o outro, o meu interesse está em abençoar a outras pessoas. Se em algum momento vir sobre mim uma colheita e virar, ela virá segundo a perfeita vontade de Deus. Sabe, queridos, esse coração é extraordinário. Quando a pastora veio a mim, eu disse, prontamente, vamos lá. Nasceu o projeto Nações em Ação. Hoje é uma referência nessa cidade. Escute uma coisa, queridos. Quem sabe Deus tem lhe dado uma visão que vai beneficiar muita gente. Um empreendimento, uma ideia para congregar muitas pessoas, para ajudar muita gente. Se Deus está nisso, e se para o bem de outras pessoas, vamos orar por isso. Porque toda visão de Deus, ela traz benefício para o próximo, para o outro. Quando traz atrapalho, quando traz confusão, isso não é de Deus. Quando só um recebe benefício, isso não é de Deus. Quando a visão que eu tenho, a missão que eu abraço, diz respeito a outra pessoa, é certo que vai ser uma bênção, e Deus está nisso. E eu preciso cumpri-la, digam amém. Tem o próximo texto, por favor. Tem mais algum texto? Eu quero encerrar com esse texto de Joel 2, 28. Joel 2, 28 diz, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visão. Quantos jovens estão aqui nesta noite? Levante sua mão. Quantos jovens? Quantos jovens? Quantas pessoas acima de 65 anos estão aqui? Levante sua mão. 65 anos. Eu gostaria que os jovens se colocassem em pé. E todos vocês que estão acima de 65 anos também, se você quiser. Você que está acima de 65 anos. 60 anos é garotão ainda, a gente não considera. 65 anos, se coloque em pé. E os jovens? Escute uma coisa, queridos. A palavra é idêntica. A palavra é idêntica. Escute uma coisa, queridos. A palavra para ambos é parecida. Sonhos e visão, fé, estão conectados. Você que está idoso e diz, já parou tudo. Eu só vou plantar uma horta. Só vou agora, só plantar horta em casa e tomar mate o dia inteiro. Nunca esqueça que é no final da pista que o avião decola. Você vai decolar muito. Você vai voar muito ainda. Tem muitos livros para você escrever, queridos. Tem muita gente para você abençoar. Esses hospitais estão cheios de gente precisando de uma história de vida poderosa. Essa igreja tem muito ainda, você tem muitos instrumentos para fazer aqui nesta igreja. Nessa igreja tem um ministério da melhor idade. Tem muita coisa ainda de Deus na sua vida. Você tem dito, me dói aqui, me dói lá, me dói até as cadeiras. Só no sul que aqui as cadeiras doem. As pessoas dizem, pastor, ora pela... Eu estou com dor nas minhas cadeiras. Digo, meu Deus, cadeira dói aqui no sul. Escute uma coisa, tem muita coisa boa para você. Tem muita coisa, tem muito sonho, tem muito projeto. Deus quer lhe usar muito. Esse altar aqui vai estar liberado para estar aqui homens e mulheres, idosos, velhos, cheios de sonhos. Cheio de sonhos. Esse altar e essa igreja e esse mundo estão aí liberados para você, jovem. Está começando agora. E as pessoas acham que você
é um inconsequente, como é que é? Um rebelde sem causa. Não, você tem causa. E você não é rebelde. Você está alinhado à visão de Deus. Deus vai lhe levar, jovem, a lugares altos, a lugares grandes. Aqui tem jovens no nosso meio que assumirão os maiores postos de autoridade nesta cidade. Aqui tem jovens que vão abrir empresas que estão no coração de Deus e vão empregar muita gente ainda. Abra suas mãos, oh amado Senhor. Eu oro pelos jovens desta igreja, eu oro pelos idosos desta igreja, e eu declaro, Senhor, que os sonhos, que a visão que o Senhor tem para eles sejam estabelecidas. Em nome do Senhor Jesus. Pai, esta pessoa tem sonhos, tem anseios, tem desejos. Toma nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor poderosamente possa abençoar este povo e esta igreja com o teu bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Estabeleça a tua visão, o teu querer, o teu propósito sobre esse povo, sobre a tua igreja, sobre esses jovens e idosos. Em nome do Senhor, diga: eu recebo em nome de Jesus. Você pode aplaudir e tomar seu assento. Faça isso ao Senhor com alegria. Eu quero encerrar com o texto de Provérbios. Por favor, o texto de Provérbios. Provérbios 29, 18. Diz: onde não há visão, leia visão. Onde há revelação, leia visão. Onde não há revelação divina, onde não há visão, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei, a palavra de Deus. Nós começamos esse texto dizendo que é preciso escrever a visão. É preciso guardar no nosso coração a visão que Deus estabeleceu para nós. A missão que Deus estabeleceu na sua vida. Não pare, querido. Se você tem uma missão de ser um músico, um levita, um pregador, um ganhador de almas, alguém para fazer diferença nesta cidade, guarde a visão no seu coração. Não deixe ela se perder. Se você tem alvos, planos, projetos que diz respeito a abençoar, a alcançar muitas pessoas, não fique por causa de críticas, atrapalhos, empecilhos, circunstâncias à vista, você abortar os sonhos que Deus colocou no seu coração. Que nesta noite os sonhos, os projetos, a visão e a missão que Deus colocou no seu coração sejam estabelecidas. Eu gostaria que os assistentes pastorais me trouxessem a maquete para nós orarmos aqui. Por favor, traga aqui atrás. Essa igreja tem um sonho, minha gente, de ganhar esta cidade, de ganhar esse estado para o Senhor. A irmã Maria contou para nós aqui, e eu relembrei isso em um dos nossos programas, de que quando começamos a igreja, ela teve um sonho, a irmã Maria do Carmo teve um sonho de que nós estávamos começando a igreja e fazendo alguma coisa, e ela subia no poste, em um poste de luz, e da igreja saía muitos fios, e começávamos a conectar os postes. E ela disse: pastor, um dia que eu convidei para ela vir aqui no programa, está aqui a irmã Maria? Não, está aqui na minha frente, eu perguntando dela, está aqui. Está aqui. Vocês coloquem numa mesa, eu acho que ela vai ficar pesada. Aqui, sabe? Tem uma mesa aí? Ah, está ali a mesa. Ok. Viu, queridos? Ela teve esse sonho. E ela disse: pastor, quem sabe é isso, quem sabe é a rádio, sendo conectada para o mundo inteiro. Os fios conectando, levando a palavra, porque o nome dessa igreja é Evangelho para as Nações. E eu creio nisso, porque estamos alcançando mais de 30 países. Mais de 30 países estão conectados com a igreja, com os programas, com uma rádio. Mas também eu acredito que vai chegar um momento que nós vamos levar essa igreja para outros países. Você tem uma ideia? Deus está nos abrindo uma porta na França. Terça-feira vai pregar o pastor Jorge, um pastor da França. Vai pregar em nossa igreja. Está lá na França há 35 anos, numa igreja poderosa lá. E ele está abrindo as portas da França para nós. Levamos a palavra de Deus lá. Então veja, está se encaminhando a visão. Quem sabe Deus quer usar você. Quem sabe Deus quer usar você de alguma maneira
para levarmos o sonho dessa igreja para as nações. E eu também disse: olha, irmã Maria, eu tenho tido sonhos, literalmente, fazendo conferências, pregando, inclusive aqui na cidade. Eu tive esses dias um sonho que eu levava uma tenda para os bairros da cidade, e nós levávamos o Ministério Tradicionalista Piochado, levava as cheias de graça do Celepam, e nós íamos nos bairros com um sopão, um monte de coisa, e uma lona, e os músicos, e eu pregava aqui nos bairros da cidade, começava a ir de cada bairro com uma tenda, pregando em cada bairro, levando libertação. Eu oro para que isso aconteça, e quando isso começar a acontecer, nós queremos você sonhando conosco, porque é um sonho para ganhar a cidade, para ganharmos almas. Meus irmãos, a visão dessa igreja, os sonhos dessa igreja, eu disse de manhã, nós temos um sonho de abrirmos uma extensão do templo tradicionalista, uma extensão nossa. Nós temos vontade e visão de abrir extensões na cidade, e abrimos uma extensão 100% tradicionalista, onde da recepção ao pastor vão estar pregando piochado, sempre, onde os irmãos não vão vir de carro, vão amarrar o cavalo na porta da igreja. Aleluia. Comece a comprar cavalo, viu? Para nós visitar a extensão. Nós não vamos levar a chama crioula, nós vamos levar a chama do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Você está com uma foto ali, está com uma foto da menina? Conseguiu a foto para nós? Conseguiu? Não, coloca para mim a foto do galo primeiro. Volta ao galo. Deixa eu terminar com o galo. Eu disse que o galo tinha propósito. Diga, até o galo tem propósito. Eu vi uma história, eu vou encerrar. Eu vi uma história do pastor Hernandes, ele contando que no interior da Paraíba, numa cidade, Itaporanga, no sertão da Paraíba, num culto, o pastor estava pregando e disse assim: meus irmãos, uma igreja com poucos discípulos, ele disse: o nosso programa de rádio está devendo 2 mensalidades. Uma história verídica. Está devendo 2 mensalidades. O dono da rádio disse que se nós não pagarmos esta semana as 2 mensalidades, o programa vai sair do ar. Um programa que alcançava 40 mil pessoas. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu já coloquei do meu dinheiro, do meu bolso, mas eu não tenho mais o que fazer. Não sei mais o que fazer. Por mim, eu queria continuar com o programa de rádio, porque abençoa todo o município. São 40 mil pessoas que acompanham uma rádio. Só que vai fechar, porque não temos mais recursos. A igreja não tem mais recursos. Quem pode ajudar com alguma coisa? Quem sente a visão e quem recebe a missão de nos ajudar? Ele fez o apelo e foi para casa. Terminou o culto, foi para a casa pastoral do lado da igreja. As pessoas foram embora. E uma discípula da igreja, a irmã Lourdes, o nome do homem esqueci agora, tem um apelido, seu Toda, um apelido assim. Iam a pé 6 quilômetros aonde moravam, da igreja até a casa deles, 6 quilômetros. Eles foram conversando, a irmã Lourdes dizia: meu velho, nós precisamos ajudar o pastor. Isso é bom quando as pessoas saem da igreja falando as coisas boas. Olha, querido, não saia da igreja falando as coisas ruins que você vê em um e outro. Isso vai atrapalhar seus filhos. Isso vai atrapalhar sua família. São sementes ruins que estão plantando. E depois você vai dizer: por que está acontecendo isso em casa? Sabe? Sai da igreja e está falando as coisas ruins, criticando o louvor, o pastor, criticando a recepção. Os filhos vão dizer: meu pai e minha mãe vão para a igreja. O que fazem? Quando você sair da igreja, saia cantando louvores, saia dizendo as coisas boas, saia comentando as coisas boas que você está ouvindo. E aquele casal caminhando a pé 6 quilômetros até chegar à casa onde eles estavam.
Quando chegaram na casa, a irmã disse para o marido, a irmã Lourdes para o marido: meu velho, meu bem, nós precisamos ajudar o pastor com alguma coisa. Nós precisamos ajudar ele com alguma coisa. Esse programa não pode sair do ar. Esse programa tem uma missão. Esse programa tem um propósito de abençoar muita gente. E aí o homem disse assim: o que podemos fazer, minha velha? Não temos nada. Sabe o que eles eram? Eles eram meieiros. Olhe para mim você. Sabe o que é meieiro? É alguém que mora numa terra aonde não é dono, e tudo que ele cria e planta reparte com o dono. Eles estavam em cima de uma terra que não era deles. Eles tinham bicho, plantação, semente que não eram deles. Eles eram meieiros. Aí o homem disse: minha velha, o que nós podemos fazer para ajudar o programa de rádio? E aí a dona Lourdes disse: meu velho, lá no terreiro nós temos um galo. Tem umas 5 galinhas e tem um galo. O melhor de todos é o galo. Eu comecei a história contando para vocês do galo. Eu vou pegar esse galo e vou levar para a igreja. E vou dar para o pastor para ele ajudar a pagar o programa de rádio. No outro dia, às 6 da manhã, dona Lourdes pegou o galo, colocou debaixo do braço. E o galo foi cantando 6 quilômetros até chegar na igreja. O galo foi despertando todas as pessoas até chegar na igreja. Todo mundo ficou sabendo que a dona Lourdes ia fazer alguma coisa com o galo. Chegou lá na casa pastoral, bateu na porta do pastor e disse: pastor, bom dia. Oi, irmão, o que está fazendo aqui tão cedo? Pastor, o senhor falou que o programa de rádio vai terminar. Esse programa de rádio tem abençoado muita gente. Esse programa de rádio é uma bênção para a minha vida. Eu fico lá no terreno, capinando, plantando e escutando a rádio. Para mim é maravilhoso. Não pode terminar esse programa. A terra onde eu moro não é minha. A casa onde eu estou dentro não é minha. As sementes que eu planto não são minhas. Mas esse galo é meu. Eu vou lhe dar o melhor que eu tenho. E eu vou lhe dar esse galo. O pastor, sem saber o que fazer, pegou o galo. E o galo não parava de cantar. E aí ele ficou com os olhos cheios de lágrimas, a mulher também. E a mulher saiu chorando e o pastor ficou chorando com o galo. E o galo cantando. O que eu vou fazer com esse galo? O pastor chamou um assistente da igreja e disse: meu irmão, o programa, né, você sabe, o programa vai fechar porque não temos como pagar. E a irmã Lourdes veio doar um galo. O que eu vou fazer com um galo? Vamos fazer uma rifa? O irmão disse: não vai dar tempo. Porque agora já é quarta-feira, já vai... O homem vai cancelar o programa. Aí ele disse: então, eu vou colocar nas redes sociais e vou contar essa história. Que eu preguei no culto, o programa de rádio ia terminar, não tinha como pagar a rádio. E uma irmã de bom coração doou um galo. Ele colocou lá nas redes sociais, YouTube, Face, tal. Segunda-feira. Na segunda-feira do mesmo dia, pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana, não é? De Minas Gerais, uma presbiteriana poderosa, uma igreja muito poderosa e um homem de Deus. Pastor Jeremias Pereira, na mesma segunda-feira, vai lá nas redes sociais, tal, ele lê a história. Quando ele lê a história, ele fica comovido, porque é uma igreja que abençoa o sertão do Brasil, sertão nordestino. Uma igreja que envia recursos, uma igreja poderosa e que abençoa lá a missão, lá no Nordeste, lá no sertão. Na terça-feira ele tinha culto, ele reuniu a igreja e ele contou a história da dona Lourdes. E disse: meus irmãos, esse programa de rádio não pode terminar. Nós vamos levantar uma oferta agora. Nós vamos levantar uma oferta para pagar esse programa de rádio. Quem ajuda? São quase 8.000 membros. Eles levantaram uma oferta que dava para pagar 2 anos de programa de rádio. 2 anos de programa de rádio. Ele achou o pastor, mandou o dinheiro. Na outra semana, ele foi para Toronto, no Canadá, pregar numa igreja lá. Ele está em Toronto pregando, ele conta a história da dona Lourdes, do seu Toda e do galo. As pessoas se emocionam e dizem para ele: como é que pode? Essa senhora lá no sertão, ela tem geladeira, ela tem fogão. Ele disse: não, é uma mulher bem pobrezinha, é uma meeira. A casa não é dela, as coisas não é dela, ela reparte com alguém. A igreja se reuniu, mandaram uma oferta, compraram o fogão,
comprar geladeira, e ela tinha uma visão de fazer picolé, geladinho. Lá no Pará chama chopp. Aqui chama geladinho, não é? Sacolé, geladinho é em São Paulo. Eu estou lá em breves no Pará. Depois do almoço, chega a irmã para mim e diz assim: pastor, agora é a hora do chopp. Eu olhei para ela. E ela disse: o quê? Eu digo: é mesmo? Sim, mas aqui o chopp é maravilhoso. Um calor desse do Marajó. Eu digo: irmã de Deus, sério? Sim, eu vou trazer para o senhor. Eu digo: não, muito obrigado, não precisa. Muito obrigado, eu só gosto de água. Água? Mas um chopp é tão geladinho, maravilhoso. Eu digo: não, obrigado. Mas eu vou lhe trazer assim mesmo. Ela veio com uma bacia de sacolé. Lá chama chopp. Olha só, não é? Cada um é um lugar. Essa dona Lúcia tinha uma vontade de fazer sacolé para vender. A igreja de Toronto pegou, comprou geladeira, comprou fogão e deram para ela para fazer sacolé. Na outra semana, Jeremias Pereira foi para Nova York pregar, contou a mesma história. Os irmãos se reuniram de lá e disseram: como pode? A casa como é que é? Não, ela é meieira. A igreja se juntou, deram uma oferta, compraram a terra onde ela estava em cima, mandaram uma construtora construir a casa dela. Olha que coisa engraçada. E aí, lá está um repórter, sentado lá está um repórter da maior mídia mundial cristã. A maior mídia mundial cristã que existe. E aí, ele ficou sabendo da história. Nesse mesmo culto em Nova York, ele pegou um avião, foi lá para essa cidade, lá na Paraíba, para escrever a história da dona Lourdes. Que história de coração. O melhor que ela tinha para doar era o galo. Ela doou um galo, ganhou a terra, teve a casa construída, ganhou geladeira, ganhou fogão, e uma história reconhecida no mundo inteiro. Sabe por quê? Por causa da visão que ela tinha. A visão de ajudar o próximo. A visão de ajudar o programa de rádio. Por que eu conto essa história? Agora põe para mim a foto que eu quero que você, Carol, coloque. Por que eu contei essa história? Porque eu quero que você abrace a visão que nós vamos lançar para você agora, o desafio. A visão, queridos, de ajudar, como chama ela? A Emily. A Emily, os pais dela foram da nossa igreja. Eles estão em Brasília agora, não é? Estão aonde? Eles estão lá em Brasília. A Emily está com câncer. Já perdeu uma parte da vista, desse olho aqui direito, um câncer na cabeça. Minha gente, e ela precisa de recursos para ajudar no tratamento. Os pais dela foram membros dessa igreja. A Giliane tocava teclado, como está ele agora. O esposo, como é que chama ele? Está ele aqui, ó. Lembram deles, queridos? A Giliane, uma voz maravilhosa. O Regis Boniatti, nos ajudou muito a nossa rádio online. Um casal dessa igreja que nós amamos, que nós queremos bem. Esses tempos nós falamos com eles. Alguns irmãos dessa igreja estão ajudando. E eles precisam de recursos para ajudar a pagar o tratamento dela. É muito sério o câncer que ela tem. Muito sério. Meus irmãos, eu quero hoje toda a oferta desse culto. Não vai ficar aqui no cofre da igreja. Nós vamos lançar uma semente para ela. Eu quero convidar você a fazer isso. Por quê? Porque é uma criança. Porque é um inocente. Depois, porque não são pessoas dando golpe. Porque foram dessa igreja e eu os conheço muito bem. Quem conhece eles, lembram deles? Muita gente se lembra deles. Não são pessoas que usam situações para extorquir dinheiro dos outros. São pessoas que nós conhecemos. Trabalharam conosco aqui na igreja, nos ajudando muito. Eu tenho filhas, minha gente. Deus me livre acontecer isso com uma filha minha. Eu daria a minha vida por elas. E eu quero convidar essa igreja a nós levantar uma oferta. E a oferta desse culto não vai ser para o caixa da igreja. Nós temos muitos compromissos nessa igreja, gente. Nós temos que pagar projeto social, nós temos que pagar funcionário, nós temos muita coisa.
Mas nunca nessa igreja nós fizemos uma oferta para abençoar alguém que Deus não nos abençoasse muito mais depois. Gente, se um galo foi um instrumento usado com um propósito para abençoar uma igreja, por que não a nossa oferta para abençoar um ser humano, uma criança? Eles não sabem disso. A Giliane e o Boniatti não me pediram isso. Isso está no coração meu e da pastora há muitos dias. Há muitos dias. Está falando? Entrou? E ela amanhã tem uma sessão dupla de... Ele deve estar acompanhando nós ao vivo. Está acompanhando nós ao vivo? Meu Deus do céu, eu não sabia disso. Está nos acompanhando ao vivo. E mandou um WhatsApp para a pastora agora, que amanhã tem sessão dupla de quimioterapia. Eles não sabiam disso. E aí, nós estamos gravando o culto ao vivo e estamos transmitindo ao vivo. Eu nem sabia que eles estavam ao vivo. E eu quero, em nome do Senhor, fazer duas coisas. Orar por essa criança. Porque eu creio em milagres, minha gente. Eu creio em milagres. Se Deus tem um propósito com essa menina, ela viver e ser um instrumento para contar a história dela, ela vai viver. E nós vamos orar. Eu quero convidar você a pegar o que você tem. Pode ser R$1. Nós somos muita gente nessa igreja, e com um pouco de cada um nós podemos ajudar. E aqui, diante de Deus, estamos transmitindo ao vivo. Esse altar não é mentiroso. Toda a oferta desse culto nós vamos destinar a abençoar essa família e o tratamento dela em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você me ajude, porque essa igreja tem visão. A nossa visão não é para nós, minha gente, é para os outros. Eu quero convidar você para isso. Nós somos uma igreja séria, compromissada com Deus, minha gente. Uma igreja com visão. Tudo que nós conseguimos foi por Deus e pela nossa visão. E nunca para nós. Nós não construímos essa igreja para nós, mas para os outros. E essa oferta não vai ficar no caixa da nossa igreja. Embora precisando. Nós temos muito compromisso essa semana. Mas no meu coração eu fiz esse desafio. Senhor, nós vamos fazer isso. Para abençoar essa família, Pai. Que enquanto estavam aqui eram dizimistas. Eram ofertantes nessa igreja. Nós ajudamos gente que não é membro da igreja. Que não contribui aqui. Porque não ajudar alguém que um dia passou por aqui. E enquanto passou aqui, usando ele é militar, usando que tiveram aqui, nunca me deram trabalho. Ao contrário, me ajudaram a trabalhar. Eram dizimistas, eram ofertantes. Doaram o trabalho dele para a igreja. E nós vamos abençoar eles. Eu quero convidar você para se colocar em pé. Eu quero fazer com você esses dois propósitos agora. Nós vamos fazer uma oração. É a Emily, não é? Emily, a Emily. Então a Gi, né, está nos acompanhando ao vivo. Gi, até você me perdoe porque eu não lhe falei nada disso, mas eu tenho no meu coração de fazer isso e eu quero orar. Você falou com ela? Falou. A pastora está me dizendo que falou, porque eu não tinha perguntado isso para ela. A pastora está me confirmando que tinha autorização. Então, amém. Meus irmãos, nós vamos fazer essa oração agora pela Emily, para que Deus a abençoe e ela está nas mãos do Senhor. Amém. Amado Senhor, eu sou pai, meu Deus. E eu presumo, eu só faço uma ideia do que eles sentem. Porque eu sou pai, meu Deus. Pai de meninas. Algo que afeta nossos filhos é muito mais do que nós, Senhor. Quem é pai aqui sabe, tem ideia disso. Meu Deus, visita a Emily agora, Senhor. Eu creio no poder da oração, meu Deus. Como diz a canção, Senhor, eu creio nos joelhos que se dobram. E eu dobro os meus joelhos nesse altar, nesta noite. E nós oramos pela Emily, meu Deus. A última palavra é tua, Senhor. Eu sei que os médicos fazem um bom trabalho. São excelentes.
Mas a última palavra é tua, Senhor. Opera na vida desta criança, meu Deus. Opera na vida desta criança o milagre, Senhor, para que ela possa vir nessa igreja, nesse altar, testemunhar o teu poder, Senhor. Nós oramos nesta noite em nome de Jesus, junto com essa igreja, Pai. Essa enfermidade tem que ter um propósito, Senhor. Propósito de testemunhar o teu nome. Toma nas tuas mãos, Senhor, esta criança, poderosamente, Pai. Meu Deus, eu oro pelos aqueles que vão contribuir nesta noite, que vão abençoar esta criança nesta noite, Pai. Vão colocar e trazer uma contribuição. Abençoa poderosamente, Senhor, cada um que está entregando o seu galo hoje. Hoje nós estamos entregando o nosso galo, o nosso melhor. Toma nas tuas mãos. Abençoe poderosamente, Pai, em nome do Senhor. Que assim seja.